A paz de Cristo, irmãos e irmãs, aqui é Yasser Mota. Vou dar continuidade aos vídeos, né, do tema Cerco de Jericó. Para quem não pegou desde o início, né, na verdade eu não vou falar sobre o tema Os Sete Dons do Espírito Santo, que o Frei Gilson abordou, certo? No início, no primeiro vídeo aí, eu expliquei que eu faria uma homilia diária, certo? Uma para cada dia que eu estivesse fazendo a leitura, tá certo? Então, eu só peço desculpa por não ter postado diariamente, né, na sequência correta, né? Tive alguns contratempos, coisas de trabalho e a gente sabe que o inimigo sempre acaba dificultando as coisas para a gente acabar não fazendo, mas eu decidi que mesmo não fazendo no dia, né, mas que eu não iria deixar de fazer, de postar para cumprir, né, com o planejado que seriam 7 dias. Então, mesmo em atraso, eu vou concluir aqui e fazer os vídeos, né, da homilia de cada dia, como se eu não tivesse faltado, certo? Serão dos dias das homilias que a igreja mesmo, né, fez a leitura naquele dia, naquela data, tá ok? Vamos começar sem mais demoras. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que aí vendiam, e disse: Está nas Escrituras, minha casa será casa de oração. No entanto, vocês fizeram dela uma toca de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei e os notáveis do povo procuravam um jeito de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Então, irmãos, essa palavra aí, né, é uma palavra que a gente refletindo no nosso dia a dia, né, veremos que isso acontece com muita facilidade com todos nós, né. Veja, quem procurava aí, não é, um modo de matar Jesus, nós vemos que eram os sumos sacerdotes, né, as pessoas que estavam ligadas, né, à espiritualidade, no caso, com a palavra de Deus mesmo, né, os responsáveis, os que eram tidos mais confiança, né, tinha status, né, de que eram mestres da lei, de que sabiam de tudo, né, mas sabemos que eram muito morais, né, moralistas, e na verdade, na prática, acontecia muita injustiça. Então, nós temos que vigiar, irmãos, né? Porque isso aí não se refere somente para sacerdotes, para pessoas que Deus colocou ali com uma responsabilidade maior, mas para todos nós, né? Quando nós estamos, às vezes, julgando o irmão, uma pessoa que está ali frequentando a igreja há pouco tempo, ou às vezes há muito tempo, mas temos o costume de sempre falar algo que não sabemos ao certo, né? Aquela pessoa tá querendo aparecer, tá no canto ali. Eu acho que é porque tá querendo aparecer, tá querendo. Enfim, vários motivos, né? Que as pessoas costumam falar do irmão. E às vezes, né, também temos o costume de achar que ah, só uma denominação tal é que vai garantir a salvação. Então a gente já faz aquele julgamento, né? Já acha que somos os donos da verdade, que só nós vamos nos salvar, que os outros não vão, né? Então eu acho que a gente tem que tirar esse julgamento, essa perseguição, né, com as coisas de Deus, ao invés de, se não for para somar, então a gente não atrapalha,
não, dificulta, né, o trabalho de Deus, as coisas de Deus, a obra de Deus. Então veja que a igreja, né, Jesus mostra aí a importância do templo físico também, né. Não só orar em casa, no quarto, né, com a porta trancada, mas a importância do templo físico, né, porque ele, eh, pegou o chicote, expulsou todo mundo de dentro, num determinado momento, né, e a gente vê que tem coisa que tem limite, né. Então, Jesus mostra, assim, que temos que sair da zona de conforto, né, as pessoas faziam comércio dentro das igrejas, né, e a gente vê muita igreja por aí abrindo, né. Não falo Eu falo pelo cristão em geral, certo, pessoal? Não necessariamente tem que falar só da católica, mas o cristão, né, é aquele que imita a Cristo, aquele que segue a Cristo. Então nós vemos muito isso, pessoas dividindo a igreja, né, muitas vezes abre uma igreja com aquela visão só comercial, né, como faziam na época, com vendendo pombos para obter a salvação, tinha troca de moeda, acabava sempre que a pessoa saía no prejuízo, né. Então, muitas vezes, pessoas ligadas ali ao alto escalão, né, religiosos, eram os que mais causavam essa injustiça, né. Mas o templo interior também tem a mesma importância, certo. Tem eu li uma passagem falando de Santa Faustina, né, que ela teve uma espécie de visão, ou sonho, em que Jesus falava que ela crescia mais dentro de si, né, do que se lesse 1000 livros, né. Então, fala a importância da vivência, né, a vivência que a gente na oração, no jejum, né, na participação de um terço, né, no meu caso, o terço dos homens, né, e isso vai fazendo com que a gente tenha essa prática da oração, essa prática da perseverança, da fé, né, e Deus vai se aproximando, a gente vai tendo, eh, vivências espirituais, né, que nos afirmam, né, nos dão mais certeza da existência do Criador, de Jesus, né. Então a gente assistir uma homilia diária, tudo isso alimenta o nosso espírito, nos dá uma luz, né. A igreja está ali em unidade, todo mundo com a mesma palavra, então, às vezes assistir uma homilia diária a gente pega aquele norte, né, já ao acordar de preferência, orar antes de fazer qualquer coisa, né, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, então tenhamos esse costume de, assim que acordar, pensar em primeiro lugar em Deus, né. Pensar em Deus, pensar em se comunicar com Ele, em ter uma resposta dele para alguma indagação, tá certo? Que Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.